Olá, tudo bem? Aqui estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós entramos no capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Você que está acompanhando esse estudo, eu agradeço você, por estar aqui mais uma vez junto comigo, acompanhando esse estudo. E vamos ver, o que Deus está falando conosco no capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. Ele tem 30 versículos e a gente vai fazer uma leitura, bem detalhada para que a gente possa compreender o que Deus está passando para nós através desse livro, do livro de Deuteronômio, capítulo 22. Eu convido você, pegue sua Bíblia junto comigo e vamos fazer essa leitura do livro, desse livro de Deuteronômio, que nos diz assim: quando vires o boi ou a ovelha do teu irmão se extraviando, não te desvie deles, mas reconduze-os a teu irmão. O que Deus, está passando para nós, o que o conselho, que Deus está passando para nós aqui, é que quando nós virmos, um animal do nosso vizinho, é pra gente, se ele está perdido na rua, é pra gente pegar esse animal e levar até o vizinho, falar: seu animal eu encontrei em tal lugar. Isso, nós estamos fazendo uma bênção para Deus quando a gente age dessa forma. É assim que Deus quer que nós agimos. E não, olhou e falou: é daquele fulano de tal lá. Esse daí é conhecido, esse animal aí, só fica solto mesmo, é do fulano de tal. Mas a nossa obrigação é pegar o animal e levar até a pessoa, o dono do animal. Se ele quiser cuidar, cuida. Se não quiser, a gente fez a nossa parte. E aqui fala: se teu irmão não estiver perto de ti e não o conheceres, então junta-os em tua casa e fiquem contigo até que teu irmão os procure, e então lhes devolverás. A gente vê, no Facebook, muita gente, que encontra, animais perdidos e recolhe, e coloca no Facebook, Isso a pessoa está fazendo uma ordenança, um mandato de Deus, A pessoa está sendo abençoada por acolher aquele animal, na sua casa. E às vezes a gente vê um animal, você pode ver que aquele animal ele tá com coleirinha, um cachorrinho tá com coleira, tá bem tratado, mas de repente ele se perde. E Deus, ele fala para nós, como que nós devemos agir nesse sentido. Hoje a gente vê tantos animais sofrendo na rua por falta, de conhecimento da palavra de Deus. Eles sofrem e nós também sofremos, porque quando nós não resgatamos esse tipo de animal, essas coisas, que nós não fazemos, essas atitudes, nós olhamos, veem as consequências para nós no futuro. E nós chegamos, com sofrimento. A gente entra nessa terra, e nós temos que aprender as leis de Deus para que a gente não sofra tanto. E fala: do mesmo modo farás com o seu jumento, com suas vestes e com toda a coisa perdida e tu achares. Não deves te desviar deles. Então, tudo que a gente encontrar, dinheiro, tudo que fala que não é seu, tudo que não é seu e que tem valor, a obrigação sua é recolher, e procurar, tentar achar o dono. Se você não conseguir achar o dono, aí com o tempo, você fique para você. Mas em primícia, você procura, o dono daquela coisa para você entregar. Quando vires que o jumento ou o boi do teu irmão caíram no caminho, não te desvie deles, levanta-os. Não deves haver trajes de homem na mulher, e o homem não vestirá o vestido de mulher, porque é detestável para o Senhor teu Deus quem faz assim. Aí você está me perguntando: então a mulher não pode usar calça comprida? A mulher não pode, vestir short, bermudas, bermudinha?
Irmão, tudo tem a sua ordenança, tudo tem o seu controle. Claro que você não vai pegar uma calça do seu marido e vestir, né? Por quê? Porque é traje de homem, então aquilo é traje de homem. O traje da mulher, ela é diferente. A calça comprida da mulher é diferente, o short da mulher é diferente. Então nós temos que ter esse atento, né, nas nossas vestiduras, para que a gente não venha, né, andar escandalosamente. Principalmente quando até roupa de mulher também, talvez você fale, Deus proíbe só usar, né, a roupa de homem. Muitas vezes você veste uma saia, né, aquela saia tão justa, né, que parece toda a marca do seu corpo, e você acha que tá arrasando, mas não é assim que acontece. A gente sabe que roupa justa é muito feia. Eu, principalmente, eu acho muito feio roupa justa. Principalmente aquelas que ficam, né, marcando bem mesmo, né, o corpo. Eu acho muito escandaloso. No meu modo de visão, eu não adepto esse tipo de roupa para mim. Eu acho muito escandaloso, eu acho muito feio. Roupa curta também é feio. Roupa sem manga também, aquelas tomara que cai para mulher, né? Para uma mulher cristã, então, é horrível. Então tem muitos tipos de roupas que a mulher veste, né? Roupas femininas, que é escandalosa, que também é impróprio para uso, né? E homem vestindo saia, né? Homem vestido vestido. Isso aí só tem mesmo aqueles, né, que faz parte do grupo, né, dos gays. Eles usam isso, né? Mas o povo cristão, o povo de Israel, Deus, ele abominou essas coisas. Se encontrares um ninho de pássaro numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomes a mãe com os filhotes. Deixa a mãe ir, podes tomar os filhotes para ti, para que seja para ti um bem e para que possas ter longos dias. Quando construíres uma casa nova, faz um parapeito no terraço, para que se alguém cair dali, não traga sangue sobre tua casa. Olha só as consequências, né, dos nossos atos no dia a dia, como que pode, né, nos gerar, né, prejuízos. Às vezes as pessoas, né, antigamente, hoje até, graças a Deus, por causa das nossas leis, né, que temos no nosso país, hoje é proibido, né, ter passarinhos, né, em gaiolas, ter animal preso. Isso aí traz muito mal mesmo para a sociedade, para o país, não é só para o país todo, né? Quando você prende um animal, prende um passarinho na sua casa, aquilo gera uma desgraça ali na sua casa. A pior coisa que você faz, se você tem animais presos dentro da sua casa, você solta, principalmente passarinho, né, que vive na gaiola. Solta, porque ele foi feito para a natureza. A natureza é o habitat dele, e não dentro de uma gaiola. Você gostaria que prendesse você numa jaula pequenininha, vamos dizer 1 metro quadrado, e deixasse você lá, só colocasse comida e água para você? O tempo todo você ficaria ali, você não veria o sol, né? Você não poderia ver o ar fresco. Agora eu pergunto para você, você gostaria disso? Ou você gostaria de ser, né, um ser, né, que fica preso para que as pessoas ficassem olhando para você e você exigisse, né, que você ainda cantasse, né? Como tem muita gente que pega passarinho por causa do canto dele. Ele canta ali chorando. Ele não canta alegre. Tá entendendo? Você gostaria de estar no lugar dele? Então eu pergunto isso para você. Você que prende, né, animais, você gostaria de estar no lugar dele? Pensa nisso. Ele é um ser vivo. Ele sente dor. Então, tudo isso, a Bíblia nos chama a atenção. Às vezes, as desgraças, as maléficas que andam na sua casa,
é por causa da sua transgressão, da sua desobediência, que você também está sofrendo. E aqui fala: não semeis tua vinha com 2 espécies de semente, para que não profanes toda a colheita. A semente que semeares é os frutos da vinha. Eu lembro que eu estou falando sobre isso de passarinho preso. Quando eu era na minha infância, eu lembro muito bem, meu pai tinha umas gaiolas com os passarinhos, e eu vou contar para você a verdade. A minha casa era um habitat de Satanás. Era briga todo dia. Todo dia era confusão na minha casa. Não tínhamos união. Eu chorava a noite toda, eu passava a noite toda chorando. Eu acordava de manhã cedo com os olhos inchados, para você ter uma ideia. Eu acordava de manhã cedo com os olhos inchados de tanto chorar. Eu passava a noite toda chorando. Eu ficava angustiante. Eu não gostava daquele lugar. Eu não gostava da minha casa. A minha vontade era sair daquela casa. Eu nunca gostei. Porque era uma desgraça, uma confusão. Ninguém gostava de ninguém. Todo mundo tratava um com estupidez, com ignorância. Era tapa daqui, era tapa ali. Ninguém conversava, era só gritava um com o outro. Não tínhamos, para você ter uma ideia, como que era infernal. Eu vivi isso, por isso que eu falo para vocês, eu vivi essa experiência na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos dentro de casa. E não tínhamos paz, isso aí eu vivi anos vivendo dessa forma. Até que eu consegui, né, sair de casa quando eu casei. Mas a minha casa era um inferno. Você fala assim, sua casa foi um inferno, eu não gostava. Queria fugir de lá. Para você ver, é desgraça que traz essas coisas. É sofrimento para toda a família, todo mundo sofre. Se você for conversar com todos os meus irmãos, todos eles têm uma história para contar. Minha irmã casou cedo. Meu irmão casou homem, casar com 18 anos. Com 18 anos, ele nem tinha completado direito 18 anos, ele casou. Para quê? Para fugir daquele lar, daquele ambiente tóxico que era. Era muito pesado o ambiente. E isso a gente sofria muito, muito mesmo. Tanto que o meu irmão mais novo, ele morreu com, acho que foi 34 anos que ele morreu. Morreu com câncer, AIDS, então todas as doenças malignas que existiam na época, não tem muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. Meu irmão mais novo. Então eu falo para vocês, às vezes a desgraça está dentro da sua casa. Porque tinha tanta desgraça na minha casa, porque meu pai ele tinha várias gaiolas de passarinhos. Ele gostava de prender passarinho. Ele achava bonito. E hoje em dia tem gente que paga caro, né, num canário, que canta. Gente, para com isso. Quer ouvir canto de passarinho? Pega a internet, coloca no canto que tem. Dá comida pro passarinho. Mas não faça isso, deixa ele solto lá. Você gosta de passarinho? Eu tenho aqui, eu gosto de passarinho. Mas eu tenho aqui na minha casa, eu dou todo dia, eu dou comidinha para eles, eu dou água. Mas solto, eles ficam soltos, eles vêm, comem e vão embora. Eu nem sei quem são os passarinhos que vêm aqui. De tantos passarinhos que vêm. Eles vêm, comem e vão embora. Eles não ficam presos. E eu coloco para fora do meu... Porque eu moro em apartamento, eu coloco na janela uma vasilhinha com comida e água. Eles vêm, tomam água, comem a comidinha e vão embora. Então eu não tenho essa não, esse passarinho aqui, eu vou ficar com ele, eu achei bonito. Não, vem tudo quanto é tipo de passarinho. Vem beija-flor, vem curiol, vem canarinho, vem aqueles, até pombinha vem pomba, vem sabiá, vem tudo comer aqui. Mas eles são soltos, eles são livres. Eu não prendo. Por que eu vou prender? A natureza, Deus não fez eles para viverem presos. Então nós temos que ter essa, né,
inteligência, essa sabedoria. Talvez você, na sua casa, tenha alguém, né, que prende passarinho. Pode saber, eu tenho certeza que a sua casa não é uma casa abençoada, é uma casa que vive em eterno sofrimento. Eu tenho certeza disso. Porque isso gera sofrimento, isso gera pecado. E todo pecado gera sofrimento. Todo pecado gera sofrimento. Vamos continuar aqui. E aqui Deus está falando, né, pra gente, quando a gente for plantar uma planta, né, uma planta grande, né, então não devemos plantar ela, né, com outros frutos. Devemos só plantar, igual quem planta só arroz, outro planta só feijão, outra pessoa só planta café, né, banana, laranja, manga. Por quê? Para não contaminar essas frutas com outras frutas, né? Para que o sabor ali, né, fica somente numa fruta, né? E Deus, ele aconselha isso. E fala aqui, ó, não lavres com o boi e o jumento juntamente. Não te vistas com tecido misturado de lã e linho juntamente. Talvez você pergunta, mas por que a lã e o linho não pode ser misturado? Tem significância. Eu não sei, que eu não sou. Agora mesmo, olha lá, tá cheio de passarinho na minha janela ali, eles estão comendo. Eu não sei te dizer o motivo, né, que Deus, ele proibiu, né, da gente misturar a lã e o linho juntamente. Eu não sei, mas se ele proibiu, é porque com certeza tem algo ali que não é divino, que não é aceito por Deus. Então nós temos que respeitar essas leis. Talvez a gente fale, mas é umas leis bobas, isso aí é do tempo. Gente, não é do tempo, o tempo não muda. Para Deus, o tempo daquele tempo para hoje é a mesma coisa. É a mesma coisa, para Deus não muda nada. O que ele fala. Aí, coloca franjas nos cantos da tua manta com que te cobres. Não sei se vocês lembram, antigamente, né, eu até tenho uma aqui, uma manta aqui, que ela tem aquelas franjinhas, né, nas beiradas dela. E aqui a Bíblia fala, né, que tem que colocar, né, franjas. Por que franjas? Gente, tudo tem um significado, eu tô falando pra vocês. Às vezes a gente ignora, a gente acha assim, deixa pra lá, isso não tem nada. Mas tem. Se Deus está falando para fazer, é porque tem alguma significância sim. E nós temos que fazer? Sim, vamos fazer. Se é para melhorar a nossa situação, a nossa vivência aqui na Terra, por que não fazer? Vamos colocar a franja em tudo. É bom para fazer? É para fazer? Então vamos fazer. Você não vai na igreja e não pega, né? Quando o pastor fala que unge uma garrafinha de água, que unge, né, um lencinho, você não vai lá e pede para ele ungir e você traz aquilo para dentro da sua casa com aquela fé que aquilo vai abençoar a sua casa? Olha só, um homem fala isso com você e você acredita naquele homem, mas quando Deus fala, você não acredita. Olha só a ironia, né? A ironia que tem. Se um pastor pega um copo com água e ora e fala para você que aquela água é abençoada, você vai tomar aquela água. E se Deus está falando para você, coloca franjas nas suas cobertas, você acha que isso é ignorância, que isso é coisa boba, é de quem não sabe das coisas. Não é isso que você vai pensar? Claro, você deve estar rindo de mim agora. Talvez você está zombando de mim. Mas olha o significado. Você leva uma garrafa de água, às vezes você nem leva, nem compra. Hoje em dia, os pastores nem estão dando, né? Eles pedem para as pessoas levarem a água, né, para ser ungida. Aí você leva a garrafinha, leva foto, leva lencinho, leva tudo que você pode, né? Que eu já fui numa igreja, teve gente que levaram até sapato da pessoa e colocaram no altar lá para o pastor orar, para eles levarem para onde aquela pessoa pisar, né? Porque tem aquela passagem que aonde a pessoa pisar,
Ai, irmão, dá vontade de rir. Aonde aquela pessoa pisar, ele será próspero. Aí então eles levam o sapato também para a pessoa. Aí você fala assim, mas pastor, a senhora tá rindo dessas coisas. Eu mesmo já levei sapato para eles ungirem. Irmãos, a gente tem que ter sabedoria. Não adianta você levar o seu sapatinho lá para eles ungirem, que se a sua casa espiritual não está andando conforme a palavra de Deus, tá? Não é o sapato que vai ser abençoado. Tem gente que leva carteira, né, para orar, para colocar dinheiro no bolso. Oh, Jesus, tem misericórdia dessas pessoas. Irmãos, não é isso. Nós temos que ser inteligentes. Tanto que o próprio Deus, ele disse, obediência quero e não sacrifício. Então, essas coisinhas que eu estou falando para você, olha quanta coisa, né, que a gente aprendeu só até aqui, ó. Eu só li até o versículo 11 do capítulo de 22. E olha o que nós aprendemos. Nós aprendemos que nós se vermos, né, um animal, né, na rua que não é nosso, a gente pega, recolhe, trata dele, devolve para o dono. A gente também aprendeu aqui, né, que se nós acharmos dinheiro, alguma coisa, a gente tem que devolver para o dono. A gente aprendeu aqui que a gente não deve vestir roupas de homem também não deve vestir roupa de mulher. Tanta coisa, né, que nós aprendemos só através desse capítulo aqui. Nós aprendemos que nós não devemos prender os animais, prender os passarinhos, né, judiar da mãe que tem filhotes, né. A gente aprendeu também que a gente não deve fazer isso. A gente também não deve, né, fazer... colocar o boi e o jumento juntos, né, para se alimentar. Então, tudo isso, né, talvez você fale, mas o que tem colocar o boi e o jumento, né, porque o jumento a gente sabe que é o cavalo, né, o que tem colocar? Você não vê, você anda nessas fazendas, eu não sei por quê, mas talvez é porque eles obedecem a palavra de Deus. Você não vê um cavalo com o boi. Talvez é porque o boi vai matar o cavalo, né, talvez seja por isso, eu também não sei. Mas a gente só vê mesmo aquele montão de boi, você não vê os cavalos juntos, os cavalos são separados. E a Bíblia fala por isso, né? Tem algum mistério, tem alguma consequência, né, se colocar os dois juntos. Aí fala, né, que a gente também não deve, né, vestir roupas misturadas com diversas cores, roupas misturadas com tecidos diferentes, né, como a lã e o linho. Aqui também Deus está falando, olha tanta coisa que a gente aprendeu só através desses capítulos, desses versículos que a gente leu até agora, né? Colocar franjas, né, na nossa coberta, na nossa manta, né? Então, tudo isso Deus está falando. Então, isso tem um significado. Tudo isso tem um significado. É igual você que acredita, né, em horóscopo, né? Você acredita no horóscopo. Eu sou virgem, eu sou aquariano, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você lê aquele coisa, isso aqui bateu certinho para mim. Então você acredita nessas coisas, mas não acredita na palavra de Deus. Aí eu te pergunto, essas coisas não são mais banais do que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não fala em horóscopo, não fala. Muito pelo contrário, a palavra de Deus abomina, né, tais práticas. Aí eu pergunto para você, por que você não acredita, né, na palavra de Deus? Mas acredita na voz de homens. Aí a gente tem que... Por isso que a tua vida, por isso que eu falo, por isso que a tua vida anda assim em uma discordância, né, com a situação. Às vezes você acorda de manhã, você fala, poxa vida, eu vou ter que trabalhar, vou ter que enfrentar aquele patrão, vou ter que enfrentar aquelas pessoas, porque tem dia que você já está de saco cheio, né? Você acorda de manhã e só de pensar que vai trabalhar, que tem que estar lá de novo, enfrentando aquelas pessoas, talvez aquelas pessoas já estão aparecendo para você, já está de uma forma assim chata, você vai lá, conversa com aquelas pessoas, umas pessoas que você nem gosta de conversar, umas pessoas que para você já está antipático, né? Ficar ali naquele meio daquelas pessoas, às vezes até família.
até marido, mulher, filhos. Às vezes você, dentro da sua casa, você acha tudo chato, aqueles seus filhos, só falar palavra que não agrada a você, a própria sua esposa, o seu esposo pode estar te magoando, você faz tudo, você trabalha, você tenta fazer as coisas tudo honestamente, e as coisas só dão ruim para você, né? Só vai ruim para você, só tá na ruína. Em vez de você melhorar, você vai estar na ruína. Agora mesmo nós já estamos no final do ano. Talvez você sonhou no começo do ano, né? Sonhou, fez projetos, né? Fez propósitos, e esses propósitos, esses projetos, você não conseguiu adquirir nada daquilo que você fez, e você continua pior, talvez, né? Talvez hoje você já continua pior. Por que pior? Porque hoje, com certeza, você já está mais velho, você já está mais cansado de tudo isso, e você não sabe a razão de porquê dessas coisas todas. Tudo isso, irmão, é por causa das nossas consequências, nossas desobediências, falta de conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, nos leva a essa angústia, essa vontade, nem tem vontade de viver. Quantas pessoas, né, que se suicidam todos os dias, que a estatística, né, não comenta sobre isso, porque é algo muito sério, então a estatística não comenta. Mas você vê hoje em dia tantas pessoas, né, se suicidando, um matando o outro. Por quê? Porque não tem um controle emocional. Por que falta de controle emocional? Porque o controle, quando você adquire o controle emocional, é através da palavra de Deus. Aí é através do conhecimento da palavra de Deus aí que você vai ter aquele controle. Porque se você não tiver uma base sólida, né, como diz, uma base sólida, como que você vai, né, conseguir dirigir a sua vida no dia a dia? É complicado, é difícil, não é fácil não. Às vezes você trabalha, você não vê resultado. Às vezes você ganha até bem, você fala, nossa, eu ganho bem em comparação, né, a outras pessoas. Talvez você fala, pô, eu tenho um salário bom, eu poderia estar viajando, mas o que te impede de estar viajando? Talvez você fala, impede a família. Porque se eu for viajar, eu não posso viajar sozinha. Eu tenho dinheiro para viajar, mas eu posso viajar só sozinha. Porque se eu for levar essa cambada, vamos dizer assim, né? Talvez você até pense, eu vou levar essa cambada toda, pagar todo o gasto para eles. Se eu for sozinha, eles vão falar. Se eu for com eles, eu vou ter que gastar. É uma situação muito complicada, muito difícil. Tem pessoas que estão dentro de um lar, mas naquele ponto de, tá querendo, né, bater as asinhas, sair daquele lugar. Como eu mesmo, eu tive. Meu lar era, como eu falei para vocês aqui, era sofrimento. Eu não tinha prazer dentro de casa. Eu não podia levar amigos para dentro da minha casa. Todas as amigas que eu pensava, né? Eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu tinha uma mãe narcisista. Minha mãe sempre foi narcisista, então eu não podia levar a minha mãe para dentro, os meus amigos para dentro de casa. Que ela ia falar mal de mim. Que ela poderia, porque o narcisista, se vocês não sabem, é aquelas pessoas que tratam bem as outras pessoas de fora, mas de dentro de casa ele é um carrasco. As pessoas para fora ele trata muito bem, ele gosta, né, das pessoas, ele mostra, né, demonstra ser uma pessoa assim, você olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa, fulano de tal fala dessa pessoa. Quantas vezes eu já vi, né, pessoas falando, aquela menina fala da mãe dela, mas a mãe dela é tão boa para ela. Aí você pensa que a mãe é boa, né? Aí você acha que é a filha que é ruim. Então tem um lado que a gente tem que analisar, né? Os dois lados. Às vezes a mãe é uma narcisista. Quantas pessoas, né? Quantos lares, né? O pai é narcisista. Às vezes também, se a mãe está sofrendo demais, talvez é a filha também. Então isso gera, né, conflitos, isso gera sofrimento para todos os lados. E a Bíblia aqui está nos ensinando como que a gente deve agir no nosso dia a dia para que esse sofrimento não nos alcance, que é muito ruim mesmo. Agora vamos falar um pouquinho, continuar. Agora vamos ler o versículo 13.
do livro de Deuteronômio 22, se você está me acompanhando. Que eu sempre peço, né? Pega a sua Bíblia e venha junto comigo, porque eu gosto que você acompanhe essa leitura. Por quê? Para que você também sente esse prazer e você tá lendo junto comigo, sabendo, não, ela tá falando a verdade. Ela não tá com mentira, tá? Então é isso que eu chamo. E quando eu chamo você, o intuito de eu fazer com que você acompanhe essa leitura bíblica é para que você comece também a se exercitar a ler a Bíblia, e você também começa a aprender a ler e entender, a compreender o que você está lendo. Esse estudo, irmãos, se eu estivesse cobrando esse estudo, seria muito caro. Quem sabe que a teologia, o curso de teologia que eles cobram por aí, não é barato. Se uma pessoa, você vê na internet direto, se uma pessoa fala assim, eu vou fazer um curso bíblico, aquele curso é cobrado. Aqui você está ganhando um curso de graça. E não é dessa forma que eles ensinam para você. Não é dessa forma que eu estou passando aqui para você detalhadamente. Eles não fazem isso. E eles cobram caríssimo para fazer. As pessoas usam, né, da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Eu não estou cobrando um centavo e eu não quero cobrar nenhum centavo. Eu quero que você aprenda a andar na presença de Deus. Eu quero que você tenha vida, como o próprio Jesus falou, e tenha vida e vida em abundância. É isso que eu quero passar para você. Porque o mundo já está um sofrimento terrível. Então, se você está gostando desse estudo, eu tenho vários já, né, canais, estudos já gravados, né, desde do primeiro de Gênesis até aqui. A gente está acompanhando assim, no mesmo ritmo, né, da Bíblia, no mesmo segmento da Bíblia a gente está indo, para que você possa aprender, né? Aí vamos continuar aqui no capítulo 13. Se um homem tomar uma mulher como esposa e coabitar com ela e a desprezar, e a acusar de coisas difamatórias e divulgar má fama contra ela, dizendo, tomei esta mulher e quando me aproximei dela, não achei nela prova de virgindade. Então o pai e a mãe da jovem tomem as provas da virgindade da moça, da jovem, e os leve aos anciões da cidade à porta. Aqui, nessa época aqui, irmãos, quando a moça, né, era casada, o homem pegava a moça, né, para casar, para coabitar, que aqui eles não tinham casamento, então eles pegavam para coabitar. Fala aqui na Bíblia coabitar. Era a mesma coisa de casar. Então, quando o homem pegava uma mulher, a própria família ficava tudo na porta, esperando ver se ia sair sangue, né? Aí, se saísse, aquele lençol sujo de sangue era uma prova que aquela mulher era uma virgem. Então, se o homem casasse com ela e depois de um tempo começasse a difamar ela, dizer que ela não era mais virgem, que era aquilo, que coisa, o que aconteceria? Os pais dela tinham a prova que ela era uma virgem e levaria prova, né, aquela prova, aquele sangue sujo, o lençol sujo de sangue, era a prova para eles levarem até os juízes, para mostrar para os juízes que a filha deles era virgem e que aquele homem estava difamando a filha deles e que merecia o castigo. E aqui fala, e o pai da jovem diga aos anciões, eu dei minha filha como mulher, e este homem, e ele a despreza. E eis que a acusa de coisas difamatórias, dizendo, não encontrei em tua filha as provas da virgindade, mas eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E eles estendam a roupa, dizendo, diante dos anciões da cidade. É o que eu acabei de falar para vocês, olha só. Era, né, a prova, né, que mostrava, né, então não tinha como o homem dizer, né, eu fico assim imaginando, né, imagina você tá lá no quarto com o seu esposo e seus pais, tudo na porta ali, né, observando, e quando terminasse o ato, né, eles entravam, né, aí cantavam aquele ritual todo, né,
cantavam, se alegravam. É esquisito, né? Mas enfim, era aquela época, né? Hoje a gente não vai, claro, a gente não vai fazer isso, mas temos, né, outra forma, né, de provar, graças a Deus, pela nossa ciência, né, medicinal, temos como provar, né, que... E hoje também não se usa mais isso, né? As pessoas já não leva isso mais a sério no meio da sociedade, mas deveria sim, deveria levar. Hoje em dia, uma menina de 14 anos, se bobear, não é mais virgem. É triste, mas infelizmente, né? A situação, nós chegamos a esse ponto. Aí, ó, e aqui fala, e então os anciões daquela cidade tomem o homem e o castiguem, e o multem de 100 siclos de prata, e os deem ao pai da moça, porque divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela fique como a sua mulher, e ele não a pode repudiar durante toda a sua vida. Olha só, tudo envolve dinheiro também, né? Aqui a gente observa que existia também, né, esse interesse também, né, dos pais, né, da mulher, né, em saber se realmente a filha deles era virgem. Porque se acontecesse algo, eles poderiam denunciar e aquele homem teria que pagar para eles. Olha, que pagava 100 pratas. Era muito dinheiro na época. E ele tinha que ficar obrigado a ficar com a mulher. Eles obrigavam ele ainda a ficar com a mulher. Além de pagar, né, as 100 pratas. Isso aí também está um pouquinho, né, financeiramente, né? Mas era a lei, né, do casamento daquela época. Se esta acusação for verdadeira, não se acharam as provas da virgindade na jovem, então leve a jovem à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade o apedrejam até que morra, porque fez desgraça em Israel, prostituindo-se em casa de seu pai. Extermina assim o mal no meio de ti. Olha só que... Talvez você fale assim, nossa, que arrogância, que estupidez. Irmãos, como eu sempre falo, Deus estava eliminando, para você ver, se naquela época tirar a virgindade de uma moça, ou a moça não tá na casa dos pais e perder a sua virgindade, era algo tão... A virgindade é algo tão sagrado para Deus, né? Que olha o sofrimento daquela moça. Aquela moça teria que ser apedrejada, para você ver o que isso, né? O que vem, o que vemos, o que tiramos dessa lição. O que tiramos dessa lição é que quando uma filha se perde na casa dos pais, a desgraça naquela família. É isso, a conclusão que a gente tira disso aqui, que é uma desgraça. Porque a própria Bíblia fala, olha, porque fez desgraça em Israel. Eu não só estou falando na casa, da família, mas faz desgraça a toda aquela geração. Você está entendendo? Como que é forte, como que é grande, como que é grave esse pecado da mulher perder a virgindade dela antes do casamento, principalmente na casa dos seus pais. Olha a desgraça que essa mulher está trazendo para a família, para a vida dela, que a vida dela não vai ter vida. Às vezes a sua vida, mulher, você está passando por alguns momentos tão difíceis na sua vida, nada dá certo. É desgraça que veio, é que acumulou. É que você fez isso. E talvez você fale, mas eu não sabia, mas a Bíblia fala que a gente não tem isso. A gente paga pelo pecado, até por quando a gente não sabia. Por isso que é interessante você ter esse estudo bíblico, por isso que é interessante, por isso que o próprio Deus, quando ele colocou o povo estava colocando, né, o povo lá em Israel e deu todas essas ordenanças, ele pediu para que Moisés transmitisse ao povo, para que lessem, que toda a família tivesse, né, uma cópia da Bíblia na casa, e que lesse para os seus filhos. Lesse para os seus filhos.
Por quê? Para aprender. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Hoje em dia os pais nem pegam a Bíblia para ler. Às vezes os próprios pais não leem a Bíblia. E a Bíblia ali, ela é nosso tesouro, é nossa bússola. Como que a gente deve agir aqui na Terra. Aí vem as consequências. Talvez você está falando, irmã, eu não sabia disso. Pois é. Olha só o mal. Uma mulher que perde a virgindade na casa do pai, ela traz desgraça a toda a família. Não é só naquela família, mas sim na toda a família ela traz desgraça. Por isso que os pais, eles eram rígidos. Às vezes você fala, eu estava até rindo, né, na comparação, né, do pai ficar ali na porta do quarto, né, olhando se realmente, né, a filha dele seria virgem ou não. Com aquela, né, todo mundo ali olhando como testemunha. Talvez a gente ache isso ridículo, né, acha isso desumano, mas é para eles, para Deus, era muito importante que aquela menina fosse virgem, que tiraria o mal daquela família. Aquela família não seria culpada pela desgraça que aquela jovem poderia ter cometido. Aí então, quando tem a prova, eles ficam aliviados. Nossa, eu imagino hoje, se essa lei tivesse, né, agindo, né, se tivesse em vigor hoje, nos tempos de hoje, você imagina, você com a sua filha casou, e agora o marido dela, eles vão coabitar juntos, e vocês ficam tudo na porta do quarto esperando, né, os acontecimentos, e o cara sai de lá e fala, sua filha não era virgem. Eu acho que aquele pai caía, porque ele sabia que a filha dele ia ser apedrejada. Olha a desgraça que ele ia trazer, que aquela filha ia trazer para aquela família. Olha só a desgraça, o pai perderia a filha. E a família seria uma família desgraçada. O Israel todo, a Bíblia aqui fala, né, no meio, que aquela família, né, era todo de Israel, seria desgraçada. Olha para você ver como que era, né, como que Deus, né, exigiu. Talvez as pessoas falam, a gente não cumpre, que é muito pesado esses mandamentos de Deus, essas leis. Eu já vi muitos pastores dizendo isso, que hoje ninguém cumpre. Irmãos, é sério. É pesado, mas o que é melhor? Obedecer do que viver nesse peso. A sua família está toda desgraçada. E é uma família para toda geração. É para geração. Não é só para aquela família ali. Então é muito triste você, uma mãe linda, maravilhosa, né? Cria aquela filha com tanto amor, com tanto esmero, dando do bom e do melhor. Aí no final ela descobre que a sua filha não era virgem. E a desgraça que estava na sua família, e ela descobre que aquela filha será apedrejada, morta. É uma dor imensa que uma mãe tem, que um pai tem. Olha a dor que eles teriam, né, que passar. Aí fala, se um homem for encontrado deitado com mulher casada, matem ambos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, extermina assim o mal de Israel. Porque tantos casamentos, né, de hoje em dia, por falta de confiança, o homem trai a mulher. Você é homem que está traindo a sua mulher com outras. Olha a desgraça que você tá levando para você e para sua família. Olha a desgraça. Você, mulher que tenta, que sai com outro homem, olha a desgraça que você está carregando. Olha a desgraça, olha o pecado que vocês estão cometendo. E você também é adúltera, né? Você que é amante também. Olha a desgraça que você está fazendo na vida dessas pessoas todas. Na sua vida, na vida de todos. Na sua vida, na sua família e na vida de outras famílias também. Há uma desgraça enorme. Por isso que Deus fala para exterminar. Por que para exterminar? Para que outras pessoas vejam esse exemplo e não venham a fazer. É por isso que a Bíblia fala, né? Pedia para aquele povo matar aquelas pessoas.
que estavam cometendo tais atos, porque é um ato de abominação para Deus. Se uma jovem virgem estiver comprometida com um homem, alguém achar na cidade e se deitar com ela, então conduze ambos à porta daquela cidade e os apedrejam até que morram, a jovem porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Extermina assim o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem achou a jovem, tá vendo? Na cidade, se a mulher tá na cidade, se ela gritou, se o tarado, né, foi lá e pegou ela e ela gritou, então o que Deus estava falando? A mulher tem que gritar para chamar ajuda, para que a culpa não fica nela, né, do tarado, né? E aqui a Bíblia fala, mas olha só, tem uma outra versão que o Deus fala, olha. Mas se foi no campo que o homem achou a jovem que é comprometida, e o homem a violentou e se deitou com ela, somente o homem que se deitou com ela morrerá. Porque no campo ninguém vai ouvir. Na cidade as pessoas ouvem e tem que correr, socorrer a mulher. E aquele que não socorrer leva a desgraça para si. Então, no campo, se a mulher foi estuprada no campo e ninguém viu, então a mulher não vai ser apedrejada, a mulher não ia ser morta nesse caso. Mas, olha aqui, ó, mas não faças nada à jovem, não há na jovem pecado que mereça morte, porque este caso é o de um homem que se levanta contra o seu próximo e o mata. Ele a encontrou no campo, a moça comprometida gritou, mas ninguém a salvou. Se um homem encontrar uma jovem virgem não comprometida e pegar e se deitar com ela, e se forem achado, então o homem que se deitou com ela dê ao pai dela 50 siclos de prata, porque a humilhou. Ela fique sendo sua mulher, não a pode repudiar durante toda a sua vida. Ninguém tome a mulher do seu pai e não descubra a nudez do seu pai. Essas são as ordenanças que Deus nos ordenou para que nós viéssemos, né, a cumprir. E tudo isso, irmãos, gera pecado. E todo pecado gera consequência. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Nós pagamos. Talvez você fale, mas essa terra está injusta. Sim, irmãos, está injusta. Você vê a injustiça por todos os lados. Mas Deus, Ele é um Deus bondoso e misericordioso, que ainda deixou, né, a Bíblia está aí, para todos ainda que tem, né, é o que a Bíblia fala, que aquele que é santo se santifica cada dia mais. Então estamos aí, a lei está nas nossas mãos. Vamos ler, vamos ter conhecimento dessas palavras que Deus nos ordenou para cumprir e vamos, né, em obediência aos mandamentos dele, para que nós possamos, né, cessar, né, essas desgraças, esses males tão ruins de nossas vidas. E que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, você transmite essa mensagem para que outras pessoas possam ter conhecimento e que Deus nos abençoe. E se você ainda